Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial e hoje estamos aqui em Gramado, nesta cidade incrível. No programa de hoje, nós vamos conversar com a palestrante e mentora de mulheres, Lu Ortiz. Vamos conversar também com o Augusto Leite, diretor da Personal Operadora. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva e as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, onde nós realizamos a gravação do nosso programa. Também conta com o apoio da videomaker e fotógrafa de posicionamento profissional Priscila Oliveira. E é claro, o apoio da Canadá Intercâmbio. O programa Movimento Empresarial está começando a partir de agora. E o programa Movimento Empresarial de hoje está recebendo aqui no nosso estúdio a Lu Ortiz. A Lu Ortiz é mentora de mulheres empreendedoras, é palestrante e treinadora comportamental. Lu, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Lu tem uma história muito interessante e a gente estava conversando antes aqui nos bastidores e ela estava me falando de propósito. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes da gente entrar no trabalho da Lu, eu vou te pedir para tu contar um pouco da tua história. Quem é a Lu Ortiz? Como eu vim parar aqui, né? O que a Lu faz hoje palestrante? O que a Lu tem para dizer? Bom, durante muitos anos, mais de 20 anos, eu trabalhei na área da estética, área da beleza, trabalhando diretamente com mulheres. Por isso, a maioria das minhas mentoradas são mulheres, porque o universo feminino é o meu universo. E o que aconteceu durante esses 20 anos? Eu fazia porque amava, mas chegou um momento da minha vida, né? Eu passei pela enfermagem, cuidadora, adoro cuidar de pessoas, né? Tá dentro de mim aquela mãezona. E aí chegou um belo dia que uma das minhas pacientes deitou na minha maca. Eu trabalho há 30 anos, praticamente, eu estudo autoconhecimento, programação neurolinguística, reiki, aromaterapia, porque eu acho que todos somos um todo, né? Então, a beleza não é só uma coisa, é um conjunto e todo o resto, né? Nós somos um conjunto de coisas. E eu usava tudo isso nos tratamentos. Essa minha paciente deitou na maca e começou a chorar. Ela estava com 79 anos na época, foi um pouquinho antes da pandemia, setembro antes da pandemia. Ela começou a chorar e me disse assim: Lu, eu consegui tudo na minha vida, tudo que eu quis, eu consegui, mas eu acho que não era o que eu queria. Aos 79 anos ela me disse isso. Eu olhei para ela e aquilo calou fundo dentro de mim, porque eu estava com 44 na época, 43 para 44. E eu disse, tá, mas e aí não, porque hoje eu era uma mulher que eu fazia, era independente e tudo mais, só que hoje eu preciso de autorização para trocar as cortinas da sala. 50 anos de casamento ela ia fazer em janeiro. E eu olhei tudo aquilo, conversamos e tudo mais, e quando ela foi embora eu disse, tá aí eu tô fazendo aquilo que eu quero, que eu amo, claro que eu amo o que eu faço, mas é isso que eu quero ser quando eu crescer. Aos 79 anos, aos 80 anos eu vou chegar e dizer, é isso que eu quero ser? Resolvi entrar para dentro de mim, porque eu usava as ferramentas para tratar as minhas pacientes, todas as ferramentas, programação neurolinguística, tudo que eu aprendi, hipnose, eu tratava as outras pessoas, mas eu não chegava a olhar para mim. E eu passei a olhar para mim, liguei para uma das minhas pacientes e disse, quero fazer um processo coaching em janeiro. Ela disse, quero fazer agora, é de setembro. Ela disse assim, não, eu só tenho em fevereiro. Não, peraí, setembro, eu sou daquelas pessoas que gostam tudo pra outra. Comecei a entrar no processo, mergulhei pra dentro de mim, fiz as perguntas certas, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu tô feliz 100% aqui?
O que eu faço de melhor? No que eu sou boa? O que as pessoas me diziam desde pequenininha? O que a Lu é boa? A Lu... Falar. Eu falava muito, não quer dizer que eu falava bem, mas eu sempre falei demais. Então é óbvio que eu tenho que trabalhar com uma coisa que seja falar. Dentro de uma sala fechada, de um consultório, não é para mim. E aí eu fiz essa transição de carreira, busquei mais conhecimento e eu disse, vou para Orlando fazer um curso com o Richard Bandler, porque eu fiz fiz com ele no instituto dele, mas do Brasil. E aí eu vou para Orlando, só que o mundo fechou. E aí, o que eu vou fazer? O mundo fechou. Fiquei presa no sítio com meu marido, né, que é engenheiro, ficamos presos na nossa casa, mas eu não vou ficar sem fazer nada aqui. Resolvi escrever meu livro, e nesse livro eu conto histórias de 13 mulheres, cuja 3 sou eu, que eu escrevi de forma dissociada, 10 são mulheres que eu acompanhei, inclusive essa, né, que me deu esse start, e as ferramentas que eu utilizei para me motivar. E hoje eu sou uma palestrante, treinadora comportamental, especialista em inteligência emocional, que quero inspirar pessoas a mudarem quando elas quiserem. Isso é muito bacana. Agora, para as pessoas entenderem, até para a gente poder aprofundar um pouco mais, o que é uma treinadora comportamental? Como é que é o desenvolvimento dessa atividade com uma mulher, por exemplo, que queira fazer alguma transformação na sua vida? Então, os treinamentos, inclusive eles estão bem, eu não gosto de dizer isso, mas está na moda o treinamento de forte impacto emocional, que são aqueles treinamentos que a gente vai, a Herbalife é um exemplo, né, essa empresa é um exemplo de treinamento comportamental, onde tu ia e por impactos emocionais, tu transformam alguma coisa dentro do teu cérebro num nível de possibilidades. Então, o treinamento comportamental, ele abrange um estudo de neurociência que faz com que a gente use gatilhos mentais, use de emoções específicas para que a gente haja e tenha resultados melhores. Um exemplo muito interessante disso é que na Colômbia houve um furacão em determinado momento e uma mulher sofreu um horror. Ela ficou terrivelmente abalada porque quase morreu. O que ela fez? Um treinamento comportamental. Ela foi fazer um treinamento com os bombeiros, como se ela estivesse no dia do furacão, usando os gatilhos emocionais para vivenciar aquilo de novo e acabar enfrentar aquela situação. Aquele trilho neural, exatamente para que ela pudesse, inclusive, ajudar outras pessoas. Treinamento comportamental é o que acontece, é uma experiência de laboratório que a gente faz da vida, só que controlada. E isso ajuda as mulheres a superarem traumas, problemas, medos e muitas vezes a conseguirem alcançar algum objetivo, como, por exemplo, buscar desenvolver um negócio, uma mudança de carreira, enfrentar dificuldades no relacionamento. É por aí? Exatamente isso. Na verdade, vamos deixar claro que não é só a mulher. Minha expertise é a mulher por ter trabalhado mais de 20 anos e o meu maior público eram as mulheres, mas isso abrange homens e mulheres. Ou seja, um treinamento comportamental, ele serve para qualquer um que tenha algum bloqueio ou que queira uma alta performance, aumentar a performance e atingir melhores resultados na vida, ou seja, ele não serve só para resolver problemas, mas serve sim para alcançar objetivos. Agora, Lu, tu comentaste que tu és mentora de mulheres empreendedoras, né? Uma mulher empreendedora muitas vezes tem uma dificuldade adicional, que é a questão familiar. Às vezes, a gente, conversando com tantas mulheres, se vê que a mulher tem uma sobrecarga, porque ela acaba obrigada, muitas vezes, a ter que tomar conta de algumas responsabilidades na sua casa. Às vezes o cônjuge pode não entender muito bem essa vontade dela de empreender. Isso é um aspecto que tu também desenvolve quando tu vai colaborar com as mulheres empreendedoras? Com certeza. Bom, o empreendedorismo e por que eu trabalho com mulheres empreendedoras me tirou de violência doméstica.
eu estou no 4º relacionamento, tá? 4 relacionamentos e nenhum funeral, 4 casamentos e já teve funeral. Bom, num desses relacionamentos eu sofri violência doméstica e o que me salvou da violência doméstica foi justamente empreender no meu caso na área da beleza, porque é uma área muito rápida, né? E o que acontece quando a gente sofre essa sobrecarga que a gente vai ter? A gente tem que ter prioridades. Qual é a minha prioridade? Quanto vale aquele relacionamento que está me tolhindo? Então, para as minhas mentoradas, e aqui a gente não tem tempo para dissertar sobre o assunto, é fazer-se as perguntas certas. Isso me faz quanto de bem, quanto não está me fazendo bem. Eu estou aqui hoje, onde eu quero realmente chegar e do que eu vou ter que abrir mão para chegar onde eu quiser. Então, fazer-se sempre as perguntas certas. Autoconhecimento na veia. Quando a gente estava falando antes sobre propósito, tu comentaste que tu tens um propósito, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, é muito bacana quando a gente tem um propósito, porque o propósito é o que faz a gente levantar. Dizem, boleto faz a gente levantar da cama, faz, mas com má vontade, né? Então, quando a gente tem um bom para quê, a gente sempre vai arrumar um como. E nessa jornada de autoconhecimento, meu primeiro livro de autoconhecimento foi O Poder Infinito da Mente, do Trevisan, Lauro Trevisan, né? Isso, padre, tá morando em Portugal, coisa mais querida ainda trabalha, 80 e poucos anos. Então, assim, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente encontra o nosso propósito, o nosso talento, o que faz com que a gente brilhe os olhos, bata o coração. E o que me faz bater o coração? Eu sempre ouvia que eu inspirava pessoas. E eu quase não aceitava, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? Eu inspiro pessoas. Então, meu propósito hoje é inspirar pessoas a ter possibilidades, a entender que elas podem alcançar objetivos. Então, meu propósito de vida é palestrar, é transformar vidas através das minhas palavras e fazer com que elas entendam que nunca é tarde demais para começar a ser feliz. Essa pergunta é quase uma redundância para uma palestrante, mas palavras têm poder? As palavras têm muito poder e principalmente as ditas para si mesmo. Elas são muito mais poderosas do que quando eu digo para ti. Porque quando eu falo alguma coisa para ti, tu pode receber da forma que tu quiseres, segundo teus filtros. Mas quando eu uso palavras para mim, palavras comigo, elas têm muito poder. Então, escolher as palavras certas para ter uma autocomunicação é muito importante. Lu, a gente tem normalmente algumas dificuldades para fazer uma transição de carreira, para encontrar um novo caminho. Passaste por alguma dificuldade nesse processo de querer mudar? E como é que tu superaste isso? Claro. Nossa, a gente só encontra, né, dificuldades, porque uma vez que tu já está estabelecido como eu estava, numa carreira onde eu tinha sucesso, hoje eu não tenho mais, porque não faço mais isso. Então, é sempre complicado tu abrir mão daquele ganho financeiro ou daquela respeitabilidade que tu assumiu diante de todo o tempo e de tudo mais. Mas o que acontece? É difícil? Eu não gosto da palavra difícil, palavras têm poder, então eu uso desafiador, porque o cérebro entende que um desafio ele quer fazer, se é difícil, deixa pra lá. Então, é desafiador mudar de carreira? Claro que é. É desafiador fazer uma transição, uma mudança, largar um relacionamento, por exemplo, tóxico? Claro que é, mas é de novo, autoconhecimento, o quanto aquilo me faz bem, o quanto aquilo me faz mal e saber. É o meu propósito? É aquilo mesmo que eu quero fazer? Se a gente não consegue sozinha, encontra um mentor, uma mentora, e não precisa ser só alguém pago. Alguém que possa te ajudar, te orientar e te guiar. Porque é desafiador, mas é extremamente prazeroso. Mirar bons exemplos, olhar coisas positivas na nossa vida também nos ajudam a superar situações difíceis. Nesse sentido, o livro que tu escreveste com essas histórias ajuda as mulheres a se inspirarem a superar as dificuldades? Nossa, gente, assim, Rogério, para te ter uma ideia, eu recebi alguns relatos e ainda recebo quando tem alguém que pega o livro pela primeira vez de pessoas que pediram demissão após ler meu livro. E não foi uma nem duas, foram várias. Meu livro é perigoso, inclusive. E elas dizem, pedi demissão, Lu, li teu livro e pedi demissão. Ou
deixei meu relacionamento. Isso é uma responsabilidade muito grande. E sim, meu livro tem as ferramentas que eu utilizei para fazer transformações na minha vida, para ajudar as minhas pacientes, as minhas clientes, as minhas mentoradas, e se inspirar em pessoas é básico. Ou seja, tu olha alguém, não é que tu queira aquilo que a pessoa tem, mas se ela conseguiu, tu também consegue. E é isso que é bacana. Reclamar da vida é problemático. Agora, se inspirar e pensar que a gente pode, se alguém pode, é o que nos leva para frente. Lu Ortiz, mentora de mulheres empreendedoras, palestrante, treinadora comportamental, uma mulher múltipla. Vou te pedir, como todas, mas tu assumes que é, e muitas vezes as mulheres não se dão conta que são, né? Eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem para todas essas pessoas, homens, mulheres, que estão assistindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Rogério, eu vou deixar uma mensagem que me foi dita por uma pessoa muito cara, que eu não vou dizer o nome dela aqui, porque a gente vai falar mais dela durante a minha carreira. Ela me disse o seguinte, um dia que eu mandei uma mensagem querendo palestrar num determinado evento bem grande, no Rio Grande do Sul. E ela me disse o seguinte, eu vou dizer para vocês: pessoas extraordinárias cavam suas oportunidades. Então lembrem-se disso. Muito interessante, né? E tem uma coisa que nessa linha que tu estás trazendo, as pessoas às vezes olham para aquilo que a gente conquistou, para onde a gente está e dizem assim, quanta sorte essa pessoa teve, né? Sempre vão falar, né? E aí, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se prepara, mais sorte a gente tem, né? É isso. É isso aí. Hoje eu ainda fiz um post que assim, quando a sorte não te ajudar muito, quando tu achar que a sorte não tá do teu lado, seja determinado. O azar morre de medo de pessoas determinadas. Lu Ortiz, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer, Rogério, ter sido convidado. Muito obrigada mesmo por todos vocês. E você que está assistindo, continue aí, que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou palestrante, mentora, consultora. Tenho um livro, Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Sou CEO da Brock Delphi Educação. Nas dicas de gestão de hoje, quero desafiar os nossos empresários e empresárias, os nossos empreendedores e empreendedoras, educadores, educadoras, gestores e gestoras. Precisamos, no processo de gestão, estar preparados para reexaminar as nossas estratégias, buscar reconhecer o quanto precisamos inovar e, para isto, vou sugerir um instrumento extremamente importante. Este instrumento vai orientá-los a fazer uma matriz, onde você vai ter informado todas as suas responsabilidades e os prazos. Extremamente importante reconhecer prazos e responsabilidades nas suas estratégias. Então, esse instrumento é conhecido como a matriz 5W2H. O que significa os 5 Ws? Iniciando com a primeira, que é... Então, você vai colocar lá na sua matriz, né? Na horizontal, o que? Então, seria what? O que? O que vai ser feito? Quando será feito? Então, vou buscar reconhecer where, onde vai ser feito, né? Por que será feito? Então, why. Então, what, where, why. O que será feito, onde será feito e ainda por que será feito. Ainda faltam 2, né? Então, o quem? Quem vai fazer? Vai ser a Vera? Vai ser o Antônio? Então, tenho que reconhecer quem.
né? E o quinto é quando. Quando será feito? Então, what, where, why, when e who. Então, esses 5 Ws extremamente válido para construir a nossa matriz. E agora faltou os 2 Hs, né? Então, o primeiro H, onde eu vou buscar esse primeiro H? Como vou fazer isto? E quanto vai custar? Né? Quanto custa? How much? Né? Então, busquem centrar na sua matriz essas letrinhas, como a gente define, né? Uma sopa de letrinhas que vai mostrar claramente o nosso processo de gestão, as estratégias que precisamos ter e vamos responsabilizar as pessoas com os prazos. Os colaboradores adoram auxiliar na revisão do planejamento estratégico. Construa esta matriz e a sua gestão estará adequada para os próximos meses. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. Estamos aqui agora no programa Movimento Empresarial com um convidado super especial da área do turismo. Ele que já atua há 15 anos e é sócio-diretor da Personal Operadora. Augusto, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado pelo convite, Ana. Estou muito feliz em estar aqui. A gente participou recentemente de uma feira, né? E fico muito, muito lisonjeado em estar presente aqui contigo. Muito obrigado. Fico muito lisonjeada de você ter aceito o convite, de estar aqui conversando conosco sobre essa área que vem sempre em constante crescimento e com muitas mudanças, principalmente no comportamento do consumidor. Mas, Augusto,
que teve também os seus desafios no momento da pandemia, né? Mas antes da gente entrar no contexto específico do turismo, da personal operadora, vamos falar um pouco sobre essa sua jornada empreendedora, o que te levou a atuar na área do turismo há tantos anos, porque parece até que tu tem 25 anos, e aí a conta não bate dos 15 anos de atuação, mas conta pra gente. Muito obrigado, Ana, pelo elogio, né? Eu já tenho um pouco mais de 30, mas o que me levou, né? Na verdade, a nossa empresa, ela é uma empresa familiar, né? Ela foi desenvolvida pela minha mãe, né? Obrigado. Ela já tem 30 anos no mercado. Eu comecei com 20 lá, na verdade, atuando em todas as áreas, como normalmente uma pessoa que é filha do dono começa assim, mas uma empresa pequena, né? A gente brinca do negócio de herdeiro, mas eu sinto que eu fui treinado desde pequeno. Minha mãe, ela sempre me pedia para vender as coisas para ela. Eu sei que parece um negócio meio engraçado assim, mas eu adorava fazer isso. Então ela me dava, né, os brinquedos assim, vende para mim. E eu ia vendendo aquele brinquedo, eu falava para ela. Eu lembro de momentos em lojas de brinquedo que eu pedia pro vendedor não vir falar, fazendo não atrapalha o meu pitch. Não atrapalha o meu pitch que eu quero ganhar esse brinquedo. Então eu comecei assim, né, e todo esse gostar da administração. Então minha primeira formação eu fui até o Canadá, comecei a fazer graduação na faculdade de Ottawa, não era nenhum programa, eu fiz toda a entrada lá, fiz todo o processo seletivo de entrar numa faculdade lá, fiquei, né, 2 anos, depois voltei para o Brasil, senti saudade de casa, e o programa era bem difícil mesmo, e me formei na PUC aqui em Porto Alegre. Depois de alguns anos, fui querendo me especializar em outras áreas atuais, que nem tu falou, o turismo ele vai mudando, e a gente descobriu que os dados, né, são um novo petróleo. O que eu fui fazer? Um MBA em Ciência de Dados na USP, né, já sou formado também nisso, né, tive essa graduação que é muito interessante. Todo mundo tem que trabalhar com dados, do carinha que faz, nem sei se existe mais Xerox no colégio, mas do carinha do Xerox do colégio até, né, o alto administrador, ele precisa entender dados pelo menos análise. A ciência também é muito difícil, então realmente não é um curso assim, todo mundo tem que fazer, mas todo mundo tem que entender a análise de dados. Mas acho que a minha veia empreendedora é que quando eu entrei na personal, eu transformei ela para mim também. Então, apesar de ter sido um negócio de família, eu sinto que eu desenvolvi áreas nela que antes não tinham. E se tu me permitir, depois eu conto um pouquinho mais da personal de o que eu mudei e como que ela começou. Mas obrigado por deixar eu falar sobre mim. Claro, sempre, porque atrás de CNPJs nós temos os CPFs, e aqueles CNPJs normalmente só tem sucesso quando o CPF tem sucesso. Então é importante que a gente conte a história, porque até mesmo você pode inspirar pessoas que estão na sua área e que vivenciam algumas situações que podem contribuir com o desenvolvimento delas. Mas, Augusto, eu vou pegar justamente esse gancho da empresa familiar e as mudanças que você fez. Por quê? A gente sabe que mais de 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. E a gente que atua na Tempos Consultoria com o desenvolvimento de sucessão familiar, a gente sabe que não é fácil. Há sempre um momento mais delicado onde tem os herdeiros que querem impor algumas coisas diferentes, novidades, tecnologias, tendências, e tem a parte mais tradicional que traz aquela velha frase assim, a gente sempre fez assim e sempre deu certo, e não percebem que o que trouxe até aquele momento muitas vezes não é aquilo que vai levar adiante. Isso. Mas tem que haver aquele equilíbrio. Como foi para você implementar essas mudanças dentro da organização, e como foi a aceitabilidade dos criadores dessa empresa, dos pais que ao mesmo tempo são seus sócios, mas também tem aquela questão familiar? Como que você lidou com a implementação e com a situação de ser família e sócios do negócio? Difícil, né? Foi muito difícil, foi uma história clássica, não é diferente de nenhuma outra, foi uma trabalheira, eu estraguei vários almoços de domingo com as minhas opiniões, né? Eu tenho um irmão mais velho que ele não atua na área, né? E eu sempre brinco que ele é só filho, né? Então a gente tem essa coisa
essa brincadeira assim dentro da família que quando a gente se junta, eu sempre tenho um momento reunião com a minha mãe, né? Meu pai é médico aposentado, ele também não participa, então é literal só eu e minha mãe, mas eu sinto isso que é uma conexão também. Mas voltando à tua pergunta, Ana, mudança é sempre difícil até para quem é inovador, né? Isso é uma coisa que nosso grande conforto, né? Ele é quase que impagável muitas vezes. Então é duro até para quem gosta de inovação, às vezes trocar de alguma coisa, de um hábito, né? Criar um hábito, e ali não foi diferente, assim. Eu introduzi produtos novos, ferramentas novas dentro da nossa empresa, e justamente essa do a gente sempre fez assim e sempre funcionou é o que sempre complica muito, né? Mas a gente trabalha para isso, para inovar, para se adaptar no mercado, a gente vê a mudança do mercado acontecer, e eu acho que todo mundo hoje, com as suas ferramentas, também vê isso. Então as resistências, elas estão diminuindo, né? Espero, eu gosto de acreditar que elas estão diminuindo, mas sim, é trabalhoso, mas vale a pena sempre lutar pelo novo e mostrar de uma maneira atraente para os nossos sócios mais antigos, e que a tradição pode abraçar a novidade, e isso é uma força incrível. São 2 pilares que fazem um fortalecimento num processo muito bom, porque se funcionou até agora, é porque é bom, mas tudo pode melhorar, absolutamente tudo pode melhorar. E tem aquela frase que eu vou ter que colocar, e desculpa ser muito prolixo, assim, time que tá ganhando não se troca, né? Só que eu falo, time que tá ganhando, ele sobe de liga. Então, o time que está ganhando, ele tem que subir de liga. Ele não pode ficar sempre ganhando. Ele está ganhando porque talvez ele não esteja na liga certa. Então, o time que está vencendo tem que estar numa liga maior. Perfeito. Mesmo porque se ele não avançar de liga, outros, no caso os concorrentes, vão tomar o lugar dele, porque não existe espaço vazio, né? Não. Sempre vai ter alguém que vai ocupar. E voltando para a questão específica do turismo, como está o turismo neste momento e o que a Personal Operador está fazendo para atrair os seus clientes e cada vez mais pessoas para desfrutar desse mundão de Deus aí que tem tudo de bom para a gente poder aproveitar e conhecer? Sim. Vou pegar um pouquinho um gancho do que tu falou antes, lá no começo da pandemia, que foi um momento muito difícil para todo mundo no turismo. E, gente, eu digo todo mundo, eu falo daquelas pessoas que vendem o coco na praia, ou que vendem a cuia ali na praça, até toda a cadeia, até o dono da empresa aérea, assim, foi muito afetado. Só que eu sinto que com o problema que a gente teve nesse momento de não poder sair de casa, o consumidor novo, ele veio com muita vontade de viajar, porque ele nunca sabe qual vai ser a próxima vez que ele vai ter que ficar trancado em casa. Então o turismo está extremamente aquecido, com um monte de coisa boa, as pessoas estão descobrindo os lugares, elas estão querendo não estar em casa. A gente mantém isso, mesmo a gente está no segundo ano já pós-pandêmico, a gente ainda está colhendo esses frutos que foram esse grande inverno que foi a pandemia, um momento muito terrível para muita gente, e para CPFs e CNPJs. Mas agora está muito bom. E a Personal, pelo menos o que eu estou buscando é um novo viajante. É o viajante que ele está buscando programas orgânicos. A gente está atraindo as pessoas, tentando botar o máximo de cultura possível, que é o meu estilo de viagem. Eu sei que eu estou sendo egoísta, tentando vender o que eu gosto, mas eu sinto que às vezes isso é legal, não que eu pense que eu tenho uma ideia melhor de viagem, mas é o que eu gosto de fazer, é simplesmente mergulhar na cultura que a gente está inserido. Então, se a gente vai viajar para algum lugar muito diferente, a gente comer comida local, a gente falar com uma pessoa local, a gente não fugir do ponto turístico, a gente vai no ponto turístico. Só que isso é só um dia, né? E não é aquela coisa de vamos num dia no ponto turístico e no outro dia a gente vai comer numa rede de hamburguerias com um M grande, que eu não sei se eu posso falar nomes aqui, mas é isso. Nos patrocinarem. Boa, então essa rede ali do palhaço. É igual em qualquer lugar que se vá. É igual, né, com pequenas diferencinhas, assim, mas eu busco essa viagem realmente orgânica, cultural. Então, tu consumir a comida deles, tu entender qual é o barzinho que eles vão, eu adoro ir em barzinho, né? Então, assim, sentar na cadeirinha, eu já fui no Vietnã, que eu sentei numa cadeirinha baixinha, assim, tomei a cerveja deles, que estava quente, né? Comi o petisco, mas, assim, é autêntico.
Então, para mim, e isso é o que a Personal está tentando colocar agora, essa viagem autêntica, orgânica. Não que o outro tipo de viagem acabe, a gente vai comercializar isso. A gente ainda tem muita gente que precisa viajar em grupo, talvez o pessoal que tem um pouco mais de idade precisa ter um ônibus, um acompanhamento. Eu, Augusto, acompanho alguns grupos às vezes, apesar de quem conhece, sabe a cadeia de distribuição do turismo, eu vendo para agências. Isso é o que uma operadora faz. A gente é basicamente uma empresa de logística misturada com financiamento. Então, quando tu financia uma viagem, é comigo. E quando, né, a parte de logística também é comigo, a agência faz essa parte do atendimento ao cliente. Então, a gente entende a necessidade desse tipo de cliente, que vai precisar de um ônibus, um atendimento, assim, mas a gente também quer introduzir esse tipo de viagem mais cultural, orgânica, assim. Isso que a Personal está fazendo, basicamente, para atrair novos clientes, que acho que é um tipo de viagem que o pessoal está procurando. Sim. E eu sou suspeita em falar porque eu amo esse tipo de viagem, não saber essa nomenclatura orgânica, eu tô aprendendo aqui agora. E eu sou apaixonada, eu falo assim, se eu vou para um lugar, eu quero ir para um lugar mais tradicional do lugar, ou é aquele boteco, ou é aquele lugarzinho onde a gente vai sentar e vai comer a comida do lugar, com o tempero do lugar, de experienciar, de viver tudo isso, que é muito característico do local. É igual eu falo assim, eu vou sair daqui para pagar caro, para ter uma experiência de comer no mesmo restaurante que eu poderia comer aqui sem ter todo o custo e o trabalho que eu vou ter? Não, né? Eu quero experienciar tudo daquele lugar. E esse tipo de viagem é uma tendência muito grande e vem crescendo cada vez mais, porque as pessoas estão buscando mais viver, experienciar, curtir, vivenciar esse momento, e não somente pontos turísticos, que muitas vezes os pontos turísticos a gente acaba conhecendo ou lendo bastante no que vem na internet, e o que tem além daquilo que já tem na internet é o que importa. Mas, Augusto, traz pra gente, por exemplo, quais são os lugares que as pessoas mais estão procurando neste momento? Então, pelo meu nicho, tá? A minha empresa, a gente trabalha muito com a América Latina, né? A gente vende muito América Latina. Existe uma Personal em Montevidéu que traz os passageiros, então a minha operadora ela é emissiva. A gente manda os gaúchos para fora, ou, né, qualquer pessoa que esteja morando no Rio Grande do Sul e possa comprar os nossos produtos. E lá no Uruguai a gente recebe as pessoas, então, com a Personal Montevidéu. Então eu sinto que as pessoas estão procurando muito o destino Argentina, né, pelo valor, né, das coisas que está lá. Agora está dando um pouquinho de problema nisso. A gente vê muito Colômbia, né, um destino que está voltando em alta. Cartagena, lindo demais. San Andrés, né, Bogotá, uma cidade maravilhosa. Então Colômbia, muita gente procurando. Estados Unidos está sempre em alta, né, o pessoal adora aí, o dólar deu uma estabilizada, baixada, né? Então a galera gosta muito. Então da minha empresa se procura muito isso. A gente vende cruzeiros também. Cruzeiros é sempre o ano todo. O pessoal adora cruzeiros. Eu conheço gente que já fez literalmente 50 cruzeiros e normalmente vem 4 navios por ano aqui. Então tu imagina 50, ele já repetiu todo tipo de coisa, mas ele ama estar no cruzeiro. E eu, né, nunca julgo, mas esse tipo de viagem. Então eu botaria Argentina, Colômbia, Uruguai, ele tem que voltar agora, né? Tem muito turista de São Paulo e do norte do nosso país que está indo para lá, e o nosso gaúcho não está indo muito. Então vamos, por favor, ir para o Uruguai, gente, está muito legal. Eu estive lá agora recentemente, até antes da feira que a gente participou juntos. Mas eu diria que esses destinos estão em alta, né? Sempre daí os nossos grandes, Tailândia, né? A gente tem Europa, se vai muito aqui, Itália, Alemanha, né? Mas comigo, América Latina, nosso continente é maravilhoso, tem muita coisa para fazer, e no Brasil também é muito lindo, a gente vende muito Brasil, a gente só não vende Rio Grande do Sul, daí a partir de Santa Catarina para cima a gente vende tudo, e o Brasilzão tem muita coisa que se descobrir, muita coisa gostosa para encontrar. Então é isso, nosso continente, América do Sul. Uma boa pedida. Uma excelente pedida. Mas, Augusto Ianês Leite, muita gratidão pela tua participação. Estamos encaminhando para os momentos finais da nossa entrevista. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Pessoal, viagem, como eu falei na outra resposta, vocês nunca sabem qual vai ser o próximo dia, então viaje, aproveite, quem pode,
investe. Hoje uma viagem ela pode ser parcelada, hoje a gente está sempre conseguindo guardar dinheiro, né? Sempre quem pode, né? Não vou falar todo mundo, eu entendo que existe uma dificuldade muito grande no nosso país, mas se tu puder investir nisso, tem 3 coisas nessa vida que a gente paga e que não sai de nós, que é conhecimento, viagem, tatuagem, e hoje até tatu dá para tirar. Então, invista numa coisa que tu vai levar para o final da tua vida, mesmo, que é viagem e conhecimento. Muito obrigado, também quero deixar meu agradecimento a ti, Ana, por ter me convidado por esse programa. E é isso, essa é a minha mensagem para vocês. Obrigado, um bom ano. Muita gratidão, Augusto. Eu conheci o Augusto, ele foi o mediador do painel que eu fiz na UGART, que é a feira de turismo que a gente estava comentando. Um excelente mediador e com certeza um vendedor exemplar da área de turismo, viu? Muita gratidão por aceitar o convite. Muito obrigado. E você que esteve conosco até agora, ainda temos muito mais movimento empresarial. Fique conosco. Se você conhece Gramado, você sabe que eu estou aqui na Praça Central de Gramado, em frente à Catedral de Pedra, do lado da Rua Coberta. E por que eu estou aqui em Gramado? Porque Gramado vem sendo um foco de discussão nos últimos meses, tratando de uma diminuição da recorrência de turistas para cá, em especial de uma diminuição de turistas gaúchos para cá. Gramado continua sendo uma das principais cidades destino de turismo no Brasil, junto com Rio de Janeiro. Então, os turistas do Brasil inteiro vêm para cá para conhecer essa cidade que é incrível. Mas, nos últimos meses, vem sendo discutido o que está acontecendo que tem havido uma diminuição do número de turistas, em especial dos turistas gaúchos para cá. Se fala de que Gramado está uma cidade muito cara, com hotelaria muito cara, com serviços muito caros. E aqui, em loco, a gente percebeu algumas questões interessantes. Gramado tem opções para todos os bolsos. Se você quer comer um fundi por R$300, você vai encontrar. Qualidade maravilhosa, um ambiente extremamente requintado e você vai encontrar. Agora, se você quiser comer um fundi por R$60, você também vai encontrar. Com uma qualidade muito boa, num ambiente muito bom e um serviço também muito bom. Então, primeira questão quando a gente fala de Gramado é que é preciso procurar. Se o meu bolso permite eu gastar R$300 num fundi por pessoa, tá tudo certo, você vai encontrar isso. Se eu quero uma opção mais econômica, se eu quero uma relação custo-benefício melhor, também vou encontrar isso. Do mesmo modo, a hotelaria. Existem hotéis de qualidade maravilhosa, por diárias muito abaixo de R$1.200, R$1.500, que é o que vem sendo dito. Mas se você quiser um hotel com diária de R$1.500, você vai encontrar também. Mas um hotel com uma diária abaixo de R$200, você também vai encontrar. Então, onde é que se percebe um valor mais alto nas questões aqui de Gramado? Os parques temáticos. Os parques temáticos realmente estão com um valor muito alto. Então, se eu quero visitar aquele parque que fala de exploração interplanetária ou aqueles parques de esporte, esses parques estão caros, de fato, para o bolso das pessoas. Mas é uma das coisas que as pessoas vêm fazer aqui. Quem vem a Gramado vem curtir o ambiente, vem curtir a gastronomia, vem ficar em alguns ambientes maravilhosos nos hotéis que tem por aqui, vem caminhar por essas ruas aqui, a rua principal de Gramado, a Rua Coberta e tantas outras. Então, há perfeitamente condições da gente vir, ficar alguns dias aqui em Gramado, com um custo que não é assim tão diferente de outros lugares. Aliás, se você for para São Paulo, você vai pagar diárias muito mais caras e provavelmente num restaurante, num padrão daquele que existe aqui em Gramado, você vai pagar pelo menos o dobro. Então, na minha opinião, não é verdade que Gramado somente tem opções caras. Gramado tem opções para todos os bolsos, basta procurar um pouquinho. Mas essa é a minha opinião. Semana que vem tem mais. Até lá!
Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbeiro, número 322, sala 406, do bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar sobre um queridinho da maioria das pessoas, o chocolate. Eu amo chocolate, mas a gente tem que ter um certo cuidado quando que vai comer esse chocolate, porque a gente precisa sim fazer a higienização, a escovação, passar o fio dental após comer o chocolate. Eu sempre oriento meus pacientes a organizarem para comer o chocolate após uma refeição e assim depois fazer a higienização. O que é perigoso é tu fazer a escovação dos teus dentes e dali 15 minutos tu vai lá e come o chocolate de novo. Então, se tu não tem como fazer a higienização, o ideal é não comer esse chocolate, tá? Porque o que acontece? Existem pessoas que ao longo do dia vão comendo chocolate e vai havendo um acúmulo, né, dos resíduos desse chocolate entre os dentes, por baixo da gengiva, e isso sim vai gerar um problema. Então assim, prestem muita atenção, o chocolate ele não é tão vilão assim, a gente só precisa organizar o horário que vai comer, fazer a higienização e controlar a quantidade, né? Nada de exageros, tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui, até o próximo programa do Movimento Empresarial. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e consultor trabalhista.
No programa de hoje, nós vamos entrar numa linha do tempo na contratação de funcionários da empresa. Vamos lembrar alguns tópicos dos programas anteriores, onde a gente falou sobre, inicialmente, processos seletivos. Vimos que há algumas limitações legais para a empresa fazer a entrevista dos funcionários sob pena de responder na justiça por indenização por danos morais. Vimos também que não pode, nesse processo seletivo, vimos também que a empresa não pode invadir a privacidade do funcionário. Por exemplo, no processo seletivo não pode pedir a opção sexual do candidato, se a mulher, por exemplo, quer ter filhos, exigir um exame de gravidez. Então tem uma série de limitações legais aí que não pode. Por exemplo, não pode a empresa exigir experiência superior a 6 meses, que é um artigo específico do 442 da CLT. Depois, na dica de número 2, o que nós falamos? Nós falamos da contratação estratégica da empresa. Vimos que no contrato de trabalho é o momento em que a empresa tem para fazer um contrato de trabalho de acordo com as peculiaridades e ramos de atividade de cada empresa. Quer dizer, cada empresa lá tem o seu ramo, tem a sua peculiaridade e o contrato de trabalho deve se adequar a todas essas peculiaridades e ramos de atividades. Vimos também que no momento então que a empresa conclui o processo seletivo, é chegado o momento então de escolher o tipo de contrato de trabalho, né, que a empresa vai fazer, se é um contrato por prazo determinado, indeterminado, enfim. E vimos também que fora isso, a empresa sempre deve fazer uma otimização do seu contrato de trabalho, eventuais aditamentos contratuais de situações que poderão ocorrer com o funcionário. Na dica de número 3, o que nós vimos? Vimos que existem documentos comuns na contratação do funcionário e tem também documentos estratégicos. Vimos também que é necessário que a empresa faça uma organização interna de cada empregado, que tem que ter a sua pasta com esses documentos comuns e com esses documentos estratégicos. Por fim, eu quero conversar com você sobre alguns documentos proibidos que a empresa não pode exigir do seu funcionário. Por exemplo, exame de gravidez, artigo 373A da CLT. A empresa, em momento nenhum, pode exigir, seja no processo seletivo, seja no momento da contratação do empregado, ela pode exigir exame de gravidez. Outra situação, ter muita cautela nas perguntas durante o contrato de trabalho. Por exemplo, se durante o contrato de trabalho alguém da empresa perguntar se a trabalhadora quer estar grávida, enfim, ou tem desejo de ter filhos, realmente não pode. Outro documento importante, exigir antecedentes criminais do empregado. Isso tem jurisprudência para todo lado. Só se deve exigir antecedentes criminais para empresas como de segurança, vigilância, enfim. As outras empresas têm jurisprudência que não se deve exigir antecedentes criminais. E por fim, exigir uma certidão do SPC e Serasa. Quer dizer, a empresa não pode exigir certidão do SPC e Serasa, porque isso também invade a privacidade do candidato. Na jurisprudência, a gente vai ver que tem jurisprudência para tudo quanto é lado, mas de regra, a empresa não pode exigir certidão de inadimplência do SPC e Serasa, porque invade a privacidade do candidato. Ok, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado. A gente está chegando no final do programa, mas e aquelas pessoas que gostam de assistir o programa Movimento Empresarial, não puderam estar conosco aqui na terça-feira às 20 horas ou nos outros horários alternativos?
Como é que as pessoas podem nos assistir? Podem acessar lá no YouTube o canal Movimento Empresarial, que tem todas as entrevistas desde 2020. Vai lá nas nossas playlists, procura o tema ou o profissional que você gostaria de assistir, que tem lá todas as entrevistas, todo o programa na íntegra para você. Lembrando, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Poa TV, Ana Paula está apresentando o programa Para Elas na TV. Ainda não conhece? Então, quinta-feira próxima de programa e assiste o Para Elas na TV. Mas, semana que vem, Ana Paula, nós estamos juntos aqui novamente para conversar sobre negócios, oportunidades, empreendedorismo no movimento empresarial. Terça-feira, 20 horas. Até lá! Tchau, tchau! Até lá! tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão.